senhores, e bem-vindos a mais um episódio do Lada Talk Show. E o nosso convidado de hoje é o professor Dr. Elidiomar. Muito obrigada, Elidiomar, por aceitar o nosso convite e estar aqui conosco hoje nessa entrevista. Gente, eu que agradeço o convite e quero já de antemão dar os parabéns a vocês pelo trabalho hercúleo que vocês vêm desempenhando, principalmente depois da questão da pandemia. Acompanho a quantidade de produções que vocês estão tendo, eventos maravilhosos. Nossa, vocês são um alento. Ai, que emoção! Bom, o professor Elidiomar, ele trabalha com zoologia cultural no laboratório da Unirio. E eu queria que, antes que a gente começasse, que você pudesse explicar um pouco a zoologia cultural e quais as diferenças entre a divulgação científica e a zoologia cultural e como elas estão relacionadas também, porque quando a gente fala, né, as pessoas podem ficar um pouco confusas às vezes, são coisas novas, apesar de não tão novas assim, mas comparando com o tempo que a gente tem de ciência, são coisas recentes, né, na história científica. É isso mesmo. A base da zoologia cultural é o fato dos animais estarem presentes do ponto de vista simbólico em tudo. A gente pega uma revista, a gente vê um filme, a gente anda pela rua e vê um outdoor ou uma arte urbana, tem sempre ali a presença simbólica de um animal. E muitas vezes nós não percebemos isso. A zoologia cultural, ela foi forjada para chamar atenção para isso. E mais, além de mostrar essa presença simbólica dos animais, ela pode apontar possibilidades de utilização. E aí é que entra, talvez, a ligação com a divulgação científica. Divulgação científica e zoologia cultural são coisas diferentes, mas elas têm uma ligação em comum. Eu posso utilizar a zoologia cultural para falar de ciência, para mostrar que a ciência está presente em tudo, para mostrar que a ciência faz parte do dia a dia, sem as pessoas perceberem. O cara vê um desenho, vê uma série de TV, vê um filme, gosta de um personagem e muitas vezes esse personagem foi inspirado em um animal. Eu posso fazer divulgação científica a partir desse ponto. E a zoologia cultural tem outras aplicações também, como no ensino, nas práticas de preservação da biodiversidade. É pau para toda obra, dá para a gente utilizar bastante. Muito bom. Então, começando as perguntas um pouco mais a seu respeito, né? Como que você chegou nessa área da zoologia cultural? Como ocorreu esse encontro Elidiomar e zoologia cultural? Eu, na verdade, eu sempre fui apaixonado por animais. Desde a infância eu já tinha convicção que eu viria a ser zoólogo. Era até engraçado, porque não era uma época em que a zoologia fosse muito valorizada. Então, quando eu manifestei publicamente que eu queria ser zoólogo, foi meio que uma tristeza na minha família. Os colegas de escola não entendiam direito, os professores não entendiam direito. E todo o recurso que eu tinha, que eu sobrava, eu investi comprando coleções de jornaleiro. Era uma época que ainda tinha jornaleiro, banca de jornal. A gente, e volta e meia tinha coleção, os bichos, 1000 bichos. Eu comprava, com todo o recurso que me sobrava, essas coleções, e era a minha fonte de estudo para zoologia. É de se falar para os mais jovens, mas era uma época que praticamente não tinha canal na televisão, não tinha canal por assinatura, não tinha documentário com a facilidade que nós temos. Então, tudo que eu podia ver a respeito de animais eram nessas coleções. E aí não me sobrava para ler histórias em quadrinhos, por exemplo. Eu nunca fui aficionado por cultura pop, nem por histórias em quadrinhos. Curioso, né? Na fase adulta, é que eu comecei a ver, por uma série de coincidências, histórias em quadrinhos. E notei a presença maciça dos animais ali. E aí comecei a ver que aquilo era um potencial de utilização. Aí não parei mais. Agora eu ando sempre, eu vejo uma referência animal e sempre estou pensando em fazer um artigo, ou fazer uma apresentação, ou gravar um vídeo para chamar a atenção das pessoas de como os animais são presentes. Isso é uma força, é uma potência. Isso pode e deve ser utilizado até para a gente mostrar como é o nosso trabalho acadêmico, como é o nosso dia a dia acadêmico. Ser parte da presença cultural para falar de ciência.
Eu acho que assim começou. Muito bom. Eu entendo essa paixão com animais, sempre tive. E obrigada TV Globinho, não sei se pode falar nome, mas obrigada TV Globinho e obrigada tio Silvio Santos por Pokémon, muitos anos de Pokémon e Scooby-Doo. É isso. Até TV Colosso, tem um monte. A presença dos animais ela é constante. Nossa, quem nunca ficou ou admirado ou assustado com as peripécias de Pica-Pau, não é mesmo? É. Tá. E como é esse processo do estudo com a zoologia cultural, né? De onde surge essa ideia da análise? É de qualquer desenho? É de uma característica específica de uma animação ou de um personagem? Eu particularmente defendo que qualquer presença simbólica animal na cultura ela pode ser utilizada para várias formas. Mas é claro que tem algumas que são mais naturais. Você mencionou o pica-pau. O pica-pau é um exemplo fantástico, porque trata-se de um desenho que atravessou gerações. Gerações e gerações assistem ao desenho do pica-pau a partir das reprises. E o pica-pau é um animal, é uma ave, e ele representa uma espécie real de pica-pau. Num determinado momento, em um dos episódios, o pica-pau, junto com uma raposa que estava querendo tapeá-lo, ele se identifica. Ele abre um livro de ornitologia e ele vê o nome científico dele. Aparece no desenho. Campephyllus principalis. Tem um errinho de grafia, mas também a gente não vai exigir uma fidedignidade do desenho animado. Então, ele é uma espécie. E o que essa espécie tem de importante? Na época do desenho animado, na fase original, essa espécie era considerada extinta na América do Norte. Uma espécie que ocorria no México, nos Estados Unidos, e era considerada extinta. Recentemente foi redescoberta. Olha como é interessante e como eu posso utilizar para a conservação ambiental um símbolo tão importante em termos culturais, chegar e falar, cara, você gosta do desenho do pica-pau? Poxa, e essa espécie, ela já foi considerada extinta, foi redescoberta, está em vias de extinção. Com isso eu posso sensibilizar a população. Com isso eu posso chamar para o nosso lado das campanhas de preservação, das campanhas de divulgação científica, todo um público que tem um carinho especial por um personagem. Eu vejo isso como uma força tremenda, que ainda é pouco utilizada, mas tem muito potencial. Ai, que bacana. Você mencionou da conservação, né, com o pica-pau, e eu lembrei que depois do filme Rio, as pessoas começaram a ficar bem mais comovidas com as araras e as ararinhas azuis. Apesar de no filme eles fazerem um casal com duas espécies diferentes, quando teve o transporte, a reimportação, né, vamos dizer assim, das ararinhas que estavam, acho que na Alemanha, para reintroduzir no Brasil, todo mundo ficou felizão, assim. Eu recebi de várias pessoas que não são biólogos. Olha só, é o passarinho daquele filme. Eu assim, a pássaro é a ave. E a ararinha azul, especificamente, é um animal muito simbólico, porque eu lembro que há muito tempo sempre se fala, não está presente na natureza, só é mantido em populações em cativeiro, um animal brasileiro com uma distribuição restrita, presente nas matas do Nordeste, e mesmo assim pouco conhecido do nosso público. E aí eu bato numa tecla que eu falo sempre, o brasileiro não conhece seus recursos naturais. A gente é alfabetizado aprendendo, por exemplo, os animais da África, os animais da Ásia, e pouquíssimos animais aqui do Brasil. Isso é outra barreira que a gente tem que tentar superar. Nós temos, para estabelecer uma identidade, que fazer com que nossa população conheça nossa fauna. Sim, eu acho. Ai, eu lembro que eu fiquei muito feliz quando eu vi no Rio, eu reconheci os pássaros, assim, tipo, ai, canarinho da terra, que coisa linda! Eu gosto muito de canários, eles são muito fofos e pequenininhos e ao mesmo tempo brutos, é engraçado. Bom, você também é criador da revista Bruxa, né? Que é incrível e eu gostaria de saber de onde surgiu essa ideia para a revista. Assim, foi em 2016, principalmente eu e a Lucy Boanova Coelho, que é uma pesquisadora da UFRJ, que é minha esposa, trabalha comigo, compartilha os sonhos comigo.
a gente participou da organização do Colóquio de Zoologia Cultural. O primeiro evento congraçando, digamos assim, essa presença dos animais tão forte na cultura. Foi um sucesso que até mesmo a gente não esperava. Muita gente apareceu um dia só e tivemos várias discussões. E muitos trabalhos foram gerados, sob forma de resumo, basicamente. E aí dá uma pena danada de você ter aqueles resumos apresentados e não ter um veículo com facilidade para canalizar aquela publicação. E aí decidimos, vamos tentar aí uma empreitada de criar completamente sem recursos, só com recursos próprios, mas não é um negócio custoso, criar uma revista online e que tivesse a missão de receber artigos unindo ciência, aí além da zoologia, né? Então qualquer forma de ciência, com qualquer forma de cultura, para tentar fazer essa divulgação. Já estamos no 5º ano de funcionamento, e cada vez que a gente recebe um trabalho, Lucia é a editora principal, eu sou editor adjunto, a gente vibra, mas vibra não pelo fato de receber o trabalho, mas pela qualidade e pelos temas que são submetidos para nós. Fazemos isso com muito gosto. E o retorno é sempre muito legal, né? As pessoas, quando veem a publicação, quando a gente faz a divulgação, você fala, nunca pensei nesse tema, nunca tinha percebido isso. E não tem limite. Cultura não tem limite, ciência não tem limite, então essa mistura tem tudo para dar certo. Acho que a ideia da Gênese foi mais ou menos essa. Inclusive, muito obrigada. Eu fiquei bem, como eu posso dizer? Eu fiquei extremamente fascinada com todas as publicações envolvendo Pokémon. Eu sou fã de Pokémon há muito tempo. E minha mãe, inclusive, brigou comigo quando eu comprei um boné igual do Ash. Eu fiquei tipo... É o boné do Ash. E eu fiquei encantada que eu sabia que pareciam uns animais. Eu sabia que tinha essa relação. Mas ver, de fato, correlacionando algo que é da infância, que trazia felicidade, com algo que é da vida real, que eu posso ter contato, e que pode me remeter de novo a esse momento nostálgico, aquece o coração, é muito bom. E a gente tem na Bruxa, só de Pokémon, na paleontologia, 2 artigos maravilhosos. Um deles, tem um pesquisador que está fazendo o mestrado na UERJ, o João País, ele me relatou pessoalmente, agradecendo a existência da Bruxa, falando que ele já fez artigos científicos em vários setores, vários temas ligados à paleontologia, e aí fez um sobre a paleontologia de Pokémon. Examinou todos os episódios e registrou os detalhes paleontológicos. Ele veio me agradecer, porque ele falou, eu escrevi esse artigo com coração. Já fiz vários títulos científicos, e esse título eu tenho um carinho especial, porque foi a concretização de um sonho. Ele é um exemplo de uma pessoa que foi influenciada pela cultura pop e acabou abraçando uma área profissional por causa disso. Ele via Pokémon e já percebia essa presença de seres vivos, de um modo geral, e já começou a se interessar por biologia por causa disso. Isso é fantástico. Acontece com Jurassic Park também, acontece com tantos e tantos ícones culturais que influenciam a vida de todo mundo. A gente é o que nós somos influenciados a ser. E quando tem essas influências positivas, culturais, a coisa tende a dar certo. É brilho no olho, não tenho dúvida. Com certeza. Inclusive, você é autor do artigo correlacionando aves marinhas com pokémons. Eu te amo. Eu fiquei encantada. É um excelente artigo, a gente também ficou super feliz de receber. E o autor também escreveu falando que a repercussão do artigo foi imensa. Sim. E ele não esperava isso. Mas é claro, é porque é diferente e as pessoas não percebem no dia a dia. Quando alguém chama atenção, você pensa, cara, é isso mesmo. E dá vontade de fazer algo nessa linha. É esse o caminho que nós queremos que seja seguido. Porque nós queremos convencer que isso é legal e interessante, não só quem trabalha com ciência, mas principalmente aquele cara da sociedade, do entorno, aquele cara chamado público leigo, que é aquele cara que precisa demais apoiar a universidade, os institutos de pesquisa, as academias científicas, a ciência de um modo geral. A gente dá tanto para a sociedade, mas nós dependemos muito mais da sociedade. Para funcionarmos, temos que ter o apoio.
Para termos um apoio, eles têm que gostar do que a gente faz. E um caminho é você mostrar que no dia a dia, aquilo que a gente produz está presente. Uhum. Inclusive, nesse artigo sobre as aves marinhas correlacionando com Pokémon, o autor ele diz diversas vezes que os erros das animações também devem ser utilizados como forma de orientação e de educação, e caso seja utilizado, né, por professores, o professor deve estar sempre ciente de orientar quais são os erros, para justamente não ter essa confusão. Para não ter, por exemplo, aluno achando que gaivota vai virar pelicano, porque a evolução do Wingull é o Pelipper. É isso, a evolução de Pokémon ela é completamente diferente, é uma metamorfose, lembra muito a metamorfose dos insetos. E esse ponto de você utilizar, inclusive, o erro biológico, é crucial. Não se pode exigir que uma obra de ficção, de um produto cultural, tenha fidedignidade científica. Não é o objetivo. Então existe a licença poética, mas nem por isso você deixa de utilizar. Você utiliza em sala de aula, você utiliza na atividade de divulgação, mas você corrige junto com o aluno, junto com a pessoa que está fazendo a atividade, você constrói a correção. Isso faz com que eu já tenho relatos de professores, amigos, que falam que fazem isso em sala de aula e que o desempenho melhora. Imagina que barato, o aluno participa de uma correção, ele participa de uma construção, ele passa a ser um protagonista do processo de ensino e aprendizagem, construindo em sala de aula. Funciona muito melhor do que um decoreba e você passar direto aquela informação. O cara percebe, ele aprende e não vai errar mais. E isso também é crucial porque mostra que quem aplica essa atividade tem que estar muito bem preparado. Porque o cara que, ou um botânico, se for fazer algo relacionado à botânica cultural, ou um zoólogo para zoologia cultural, ou um paleontólogo, ou um químico, físico, qualquer ciência dá para fazer isso, ele tem que estar muito preparado, ele tem que ter muito conhecimento para corrigir eventuais erros, para construir junto essa correção. Isso é legal e, assim, eu trabalho com insetos desde a minha graduação, sempre. Comecei a trabalhar com zoologia cultural tem pouco tempo. Eu me sinto muito mais zoólogo agora, porque eu tenho que estudar tudo, eu tenho que ler tudo, eu tenho que aprender sobre tudo, para numa atividade dessas, eu ter respostas, eu ter soluções. Muitas vezes não vou saber, mas aí eu vou pesquisar, vou inventariar, vou procurar artigo, às vezes, de aranha, de morcego, de baleia, para tentar entender e como utilizar. Eu acho muito legal. Eu cresci muito profissionalmente, a partir do momento que passei a pensar também em zoologia cultural. Ai, que bacana. É uma coisa que o senhor falou e, de fato, quando a gente se sente inserido naquilo que a gente aprende com mais qualidade e leva, de fato, para a vida. Né? O decoreba, acho que é uma problemática muito grande quando você chega na faculdade com coisas decoradas, porque se você decora, eventualmente você esquece, mas se você aprende, você absorve aquilo, você leva isso com você. E aperto muito nessa tecla com a minha irmã caçula. É importante. Voltando, então, a falar sobre a revista Bruxa, novamente, às vezes alguém pode se perguntar, mas é uma revista de ciência cultural e tem um nome de bruxa, por que o nome é Bruxa? De onde veio esse nome? Ah, que legal. A gente estava procurando um nome que simbolizasse bastante essa união entre ciência e cultura. Como tanto eu quanto Lucy somos entomólogos, a tendência natural é procurar um nome de inseto. Um nome super cultural no mundo da entomologia é o da Jequitiranaboia, que é um inseto impactante, que tem uma série de lendas. Só que a Jequitiranaboia, ela já é símbolo da Sociedade Brasileira de Entomologia. Aí a gente meio que descartou. E aí ficamos pensando, precisamos de um inseto que tenha uma importância cultural bacana. Aí a bruxa, que é uma mariposa de grande porte, escura, e que carrega todos os estereótipos associados às bruxas. É um bicho que tem um mau agouro. Quando ele entra nas casas, existe uma lenda de que alguém daquela casa vai morrer, algum familiar vai morrer, e caso você queira evitar isso, a morte de um familiar, quem não quer, né? Você tem que matar a mariposa. Isso é uma maldição para o inseto. Tanto que, quando eu era criança, essa mariposa era relativamente comum nas áreas urbanas do Rio de Janeiro. E hoje é muito raro. Eu faço uma festa cada vez que eu encontro uma.
Claro, graças à destruição ambiental, redução das áreas naturais, mas também provavelmente por causa da perseguição que ela sofre. Então, olha, bateu perfeitamente um inseto que tem uma importância cultural muito grande, precisa ser desmistificado o fato de que ele dá azar ou causa algum problema, e além disso faz homenagem ao feminino, basicamente, né? A bruxa, se a gente for pensar em profissões ou ocupações, quase todas têm uma conotação masculina de início. Bruxa é a única conotação, é a única área de atividade, ou uma das poucas áreas de atividade, em que a conotação básica é feminina. Ninguém fala o bruxo, todo mundo fala bruxa. E aí é uma forma de homenagear a perseguição que as mulheres sofreram, a forma de homenagear as mulheres enquanto mantenedoras do conhecimento. Então é cheio de simbolismos, um simbolismo mais importante que o outro. Não tinha como ser outro nome. Aí batemos o martelo, o inseto é muito bonito, tem uma história bacana, tem um nome muito impactante, não teve jeito. Nasceu a bruxa. Justíssimo, é uma importância, né, de desmistificação, como você disse, muito importante. Importância muito importante. Bom, e é uma homenagem muito bonita, sim. E é uma homenagem muito bonita, de fato. Ai, que lindo. Bom, a gente sabe que a divulgação científica, ela tem alguns preconceitos dentro da academia, né? E a zoologia cultural também sofre com esses preconceitos. Como é essa relação? E o que a gente pode fazer para ajudar a combater isso? Porque é uma área importante, né? Precisamos fazer essa ligação sociedade e academia de alguma forma. A academia científica, ela é um pouco contraditória. O conhecimento científico, ele vive das descobertas, das inovações, das novidades. É isso que impulsiona a ciência, basicamente. Mas, ao mesmo tempo, a academia ela costuma ser um pouco arredia a novidades. A zoologia cultural, apesar de ser muito antiga, a zoologia cultural já estava presente nas pinturas rupestres que unem ciência e cultura. Então, ela é muito antiga mesmo. Ela foi pouco utilizada. E está sendo foi pouco conceituada, digamos assim. Então, uma novidade. O pessoal torce um pouco o nariz, não tem como não dizer isso. Mas eu acho que essa resistência, ela começa a cair a partir do momento que tem uma aceitação popular. As pessoas se interessam pelo tema, as pessoas veem potencial de aplicação, não só para o público externo, mas também para os jovens cientistas que estão se formando agora, que estão começando a procurar áreas de atuação. Isso é cativante. Aconteceu com vocês. Eu recebo com muita felicidade muitos convites para falar em semanas acadêmicas das universidades, em eventos relacionados a estudantes. E isso mostra que é um caminho interessante. A magia da ciência, ela é curiosa também. Quase todos nós fomos motivados por imagens bonitas, documentários interessantes, que às vezes você nem tinha pensado em seguir para a área de biologia ou de zoologia e vê um documentário e se encanta, ou vê um desenho animado e se encanta, um Pokémon e se encanta. E às vezes esse encanto se perde um pouco quando você entra na universidade. E aí vai encarar aquelas coisas que são absolutamente necessárias e importantes. É a morfologia detalhada, são as regras de nomenclatura, são as regras de nomes das estruturas, a diferença entre grupos, tudo isso é pesado, é muito conhecimento específico e pesado. Então, o encanto, eu percebo com meus alunos, se quebra um pouco. O cara entra com toda aquela, achando... Tem um monte de meme de Facebook, assim, acha que vai estudar o coelhinho, o lince, a onça pintada, a anta, e se depara com uma realidade de conceitos que é muito importante, tem que ser dado. Se você não tiver uma contraparte para aliviar um pouco, para tornar mais aprazível, para tornar mais relacionada à parte cultural do dia a dia, o conhecimento,
você tem a chance de perder muitos jovens cientistas. Então, funciona também na universidade. E muito mais ainda numa escola de ensino médio fundamental, em que você já tem alunos com tendência à dispersão, em que você tem alunos com muita dificuldade de atenção, em que você tem alunos, às vezes, com vidas terríveis. Como é que você tem que cativar esse aluno, trazer para o nosso lado e mostrar que isso é bom? Eu sou muito convencido que essa associação com a cultura funciona muito bem para isso. Desde que, como eu falei, isso seja bem aplicado, a pessoa que vai fazer a atividade tenha conhecimento, tenha se preparado, não tem como errar. Você cativa e você troca realidades, você traz pessoas para o lado da ciência. Com isso, eu acho que a academia vai um pouco se curvando, porque a academia chegou à conclusão que não dá para ter distância entre universidade, instituto de pesquisa, academia científica, com o mundo real, com a sociedade, porque a gente depende da sociedade. A gente não está tendo apoio agora, quando as universidades estão sendo apedrejadas. A UF teve invasões no seu campus recentemente, há uns 2, 3 anos. O Pedro II teve invasões no seu espaço. As universidades, volta e meia, são apedrejadas. A gente vive um momento muito difícil. Os institutos de pesquisa foram questionados de modo sem o menor sentido. O INPE, a Fiocruz, o Butantan, todos eles questionados sem o menor sentido. Questionamento faz parte, mas tem que ser um questionamento bem fundamentado. Eu não vi a sociedade se levantar e clamar pelas universidades e institutos de pesquisa. A gente está precisando do apoio da sociedade. Para isso, nós temos que nos mostrar. A academia percebeu isso. Tanto que já tem grupos que começaram a pensar em fazer extensão. Tanto que já tem grupos que estão trabalhando efetivamente na divulgação científica. A internet está mostrando isso. Com a pandemia, como cresceu essa divulgação? E é necessário. Então, eu vejo de modo otimista. Eu acho que, para o futuro, aquele olhar atravessado vai dar lugar a um sorriso da academia. Sim, e você mencionou, né, os ataques ao Butantan, e eu só consigo lembrar agora do MC Fiote. É Fiote, né? MC Fiote. Que fez uma versão da música dele em homenagem ao Butantan. E você vê que, quando a gente fala de sociedade em si, é de fato a galera que está, né, que movimenta, que tá no poder, né? Não tem outra forma de explicar. Porque você vê alguém que é uma parte da cultura que é totalmente estereotipada, como o funk, e é inclusive de onde está vindo um incentivo, o suporte, é alguém, né? É uma população que de fato apoia e acredita, né? E confia na ciência, nos cientistas. Tanto que a pessoa faz uma versão da sua própria música em homenagem a um instituto de pesquisa. Eu achei isso incrível. Não, MC Fiote fez mais pela vacinação do que muitas instâncias governamentais deste país. Talvez ele não tenha nem dimensionado a contribuição que ele deu. Sim. Porque a gente precisa de exemplo. A gente está vendo aí campanhas surgindo pelo terraplanismo, pessoal que é contra a vacinação, pessoal que questiona a evolução. Isso está crescendo muito, parece até piada, né? Nós voltamos 2 séculos no passado. Terraplanismo é chocante, de fato. Impressionante, impressionante. Recentemente, teve o pouso da nave espacial em Marte e voltou aquela história do pessoal questionar e falando que não tem como, nunca ninguém saiu do planeta, tudo é mentira. Você parece que está voltando no passado. Então, a gente precisa que vozes que têm oportunidade, têm apelo popular, fiquem do nosso lado. Então, o cantor de funk, assim como são os de hip hop ou de samba, de pagode, eles são fundamentais. Todos são fundamentais. E todas essas manifestações são importantíssimas. Eu adorei a música, achei sensacional. O fato de ter os cientistas do Butantan participando do clipe, foi tudo perfeito. O cara merece um prêmio. Sim, com certeza. Então, aproveitando esse gancho de discurso motivacional, vamos manter as esperanças, qual o seu discurso motivacional para os próximos cientistas e para aqueles que queiram ingressar e seguir essa linha da zoologia cultural?
Então, eu sou muito otimista nesse aspecto, principalmente pelas iniciativas que eu estou vendo. A de vocês com os eventos, vocês estão para realizar agora um evento que é um evento de alcance nacional e talvez internacional, divulgação científica. Organizaram um que foi um sucesso estrondoso de zoologia no ano passado. Tem vários projetos em curso, esse do podcast é um. E eu tenho visto muitas iniciativas de estudantes de várias universidades enchendo as redes sociais, o Twitter, o Facebook, o Instagram. Eu vejo muito conteúdo sendo produzido e isso me deixa esperançoso. A mensagem que eu deixo para o jovem que está em formação, o jovem / futuro cientista, é que ele pense principalmente em falar sobre o seu trabalho. E, mais ainda, não caia na tentação da arrogância. A ciência, ela é fantástica. A ciência é cativante, mas ela também é perigosa, porque o orgulho está sempre ali próximo. Eu sou muito orgulhoso das minhas pesquisas. O outro pesquisador é muito orgulhoso das pesquisas dele. O outro também é muito orgulhoso das pesquisas dele e todos têm razão. O que não pode é você achar sua pesquisa maior que a do outro, mais importante que a do outro. Isso é tentador. Se a gente for ver a cultura pop, tem vários exemplos de cientistas que querem dominar o mundo. Isso é um retrato de como a sociedade vê a gente. Então, o conselho que eu dou é não cair em tentação. Pensem sempre que a pesquisa de vocês é importante, mas ela é parte de um todo. E ao saber disso, pensem sempre em comunicá-la de modo que todo mundo entenda também. Gastem um tempo investindo na divulgação de sua pesquisa, investindo na popularização da ciência de um modo geral. Isso é fundamental e nós dependemos muito disso. Fazendo isso, eu acho que a gente vai fomentar no futuro um povo brasileiro com cultura científica. Por enquanto não tem. A realidade cruel é essa. Mas eu acho que aos pouquinhos nós vamos conseguindo. Depende muito da educação, depende muito da divulgação da ciência, depende muito da ação das universidades e institutos de pesquisa na linha de frente, mas associado também à escola. E aí dá para pensar em mudar. Não podemos depender de governo, de política pública, infelizmente. Seria importante ter. É a iniciativa nossa, a iniciativa do jovem. E eu tenho muita expectativa. O trabalho de vocês é de uma responsabilidade incrível, mas eu acho que vocês vão dar conta. Daqui a uma geração a coisa vai estar bem melhor. Tenho total convicção. A gente trabalha bastante para que esse trabalho seja algo que realmente faça uma diferença, talvez não no mundo inteiro, mas pelo menos no mundo de alguém, né? Uma frase que eu ouvi há muito tempo e eu internalizei essa frase é: se você quer mudar o mundo, comece mudando o seu mundo e mudando o mundo das pessoas ao seu redor, que essa mudança vai se propagando. E outra coisa é que uma das coisas que mais me cativa e me fascina na ciência é a mutabilidade dela. O quão mutável é em muito tempo e ao mesmo tempo em pouco tempo, né? As coisas mudam tanto em meses, quanto em anos, quanto em décadas, e isso é normal, isso é natural, isso é algo intrínseco da ciência e é algo que é importante, inclusive, para que hajam avanços, né? Porque é uma construção coletiva. É uma grande construção coletiva que vem desde os primórdios e vai sendo aprimorada com o tempo. Até por isso é bom a gente ter a humildade e saber que é uma contribuição o trabalho que nós fazemos. E que vai ser utilizado no futuro, assim como nós estamos utilizando os trabalhos antigos. Sim, sim, com certeza. Quando você reencontra um aluno, agora as perguntas descontraídas, assim. Quando você reencontra um aluno, o que você gosta de ouvir ou o que você mais ouve? Eu acho legal. Os alunos recentes, eles sempre lembram das aulas e da presença de personagens de quadrinhos, histórias engraçadas relacionadas
a algum personagem, alguma presença simbólica, ou muitas vezes eles veem um filme e ficam lembrando que eu falava que naquele filme o animal que apareceu ali, ele não ocorre naquela região. Aconteceu isso com um dos filmes de Godzilla, apareceu uma barata lá no Japão, e eu falei, não, essa barata não ocorre. Os caras veem os filmes e eles lembram e entram em contato comigo. As redes sociais são perfeitas, porque eu estou sempre em contato com ex-alunos. Hoje eu tive o prazer, coincidentemente, de participar de uma banca de mestrado de uma ex-aluna da graduação lá na Unirio. E todos falam com bastante carinho das lembranças da aula. A universidade é um momento muito especial na vida de todo mundo, né? Então, às vezes, na hora, você até reclama, você acha que, eu não aguento mais, mas passa um tempinho, você tem saudade. Eu fico muito feliz de reencontrar ex-alunos, até porque eu já estou muito tempo nessa estrada, e muitos dos meus ex-alunos, no início, eles eram mais velhos até, são mais velhos que eu. Então, é legal ver a turma encaminhada, com posição de destaque, trabalhando em universidades, trabalhando em instituto de pesquisa, trabalhando no setor particular também, criando ONGs. É fantástico. Eu acho que o maior momento da carreira de um professor é você ver o ex-aluno encaminhado, feliz, satisfeito, produzindo, atuando naquela área. Eu fico muito feliz. Gosto muito de reencontrá-los. E agora, acontece muito mais, evidentemente, em termos remotos, né? Eu tenho um monte de ex-aluno na minha lista de amigos e tenho muito orgulho disso. Que bacana. Se quiser adicionar a gente nas redes sociais, estamos aí. Sim. Rodrigo já é, meu amigo, do Facebook. Então, para a gente finalizar, assim, você tem alguma história engraçada que seja muito marcante ou que você goste muito? Ou um micão, assim, que você queira compartilhar com a gente? Eu tenho um monte, o difícil é selecionar uma. Mas uma eu acho muito curiosa, porque ela é relacionada a como a zoologia cultural iniciou na minha vida, que foi o primeiro trabalho que eu participei, junto com alguns colegas. Nós fizemos um pôster num evento interno da Unirio, da minha universidade, em que nós elencamos os 50 personagens de quadrinhos Marvel e DC mais famosos com inspiração em animais. Então, o trabalho tinha 25 personagens Marvel, 25 personagens da DC, e a gente analisava esses trabalhos. Eu não tinha ideia de onde a zoologia cultural me levaria. No dia, nós apresentamos, e foi um sucesso estrondoso, foi num espaço interno da universidade, mas vinha gente de outros cursos, pessoas que estavam passando na universidade por algum motivo, paravam para ler. O trabalho fez muito sucesso. É um pôster. Eu não sei o que aconteceu, mas eu perdi esse pôster. Na época eu tive o carro roubado, provavelmente foi roubado junto com o pôster. E esse pôster é muito simbólico, porque foi, digamos assim, a moedinha número 1 de 1 centavo lá do tio Patinhas. Bom, isso em 2017, eu acho. 2017 eu fui dar uma palestra na Fiocruz. E eu mostrei uma foto desse meu pôster, falando que foi o primeiro trabalho que eu apresentei na área. E eu tinha uma foto porque um site, um blog de cultura pop, gostou do tema e fez uma matéria. E era o único registro que eu tinha desse pôster, a foto que esse blog colocou. E aí eu usava nas apresentações. Fiz a apresentação, era sobre entomologia cultural. Acabou a apresentação, na hora das perguntas, um pesquisador da Fiocruz levantou o dedo e falou: professor, eu sei onde está o seu pôster. Mentira. Como assim você sabe? Eu sei, eu vi esse pôster. Ele está servindo para proteger da chuva e do sol uma barraquinha de cachorro-quente em Jacarepaguá. Chocada. Como? Eu passei, fui comprar um cachorro-quente e ele estava lá, na barraquinha. O senhor quer que eu tente recuperar? Eu falei, pelo amor de Deus, eu quero. Por favor, tente. Aí ele foi lá. Assim, não sei nem por que perguntou. Pois é. Ele foi lá, ele entrou em contato com o cara da barraquinha, o cara falou, tudo bem, eu abro mão, mas aí tem que me dar um outro pôster para eu poder escrever os preços do negócio. E aí, dito e feito, eu mandei fazer tipo um letreiro de vendas mesmo, bonitinho. E aí esse pesquisador da Fiocruz levou
o letreiro que eu desenvolvi, que eu mandei produzir, e pegou meu pôster de volta. Eu recebi no meu laboratório um pôster perdido, meio rasgadinho, meio prejudicado da chuva e do sol, das intempéries, e no verso do pôster tinha lá escrito à mão: Coca-Cola, tantos reais, cachorro-quente, tantos reais, maior barato. Então, foi algo inusitado. Eu queria saber a trajetória desse pôster, o que ele passou até chegar na barraquinha. Mas é muito curioso, né? Tinha que ter um tag esse pôster pra gente saber o Tinha que trajeto que ele fez até chegar lá. para rastrear. Hoje ele está lá com todo cuidado no laboratório. Eu vou ter até que eu não tenho nenhum arquivo, porque se eu tivesse eu tinha impresso de novo, né? Dessas coincidências ruins da vida, eu perdi inclusive o arquivo. Eu vou depois tentar fazer de novo o pôster para tê-lo em condições adequadas, porque ele merece de fato até ser emoldurado. Justo, justíssimo. É o que eu sempre digo, o Rodrigo já me ouviu falando isso algumas vezes. O mundo é um ovo de joaninha, ele não é plano, não é um globo, ele é um ovo de joaninha. Pois que é. Não adianta, você vira a esquina, tropeça com alguém. É muito legal, muito legal. Incrível, incrível. Bom, e essa foi a nossa entrevista de hoje. Muito obrigada de novo, Lídia Marco. Muito obrigada novamente por aceitar o nosso convite. É sempre um prazer e uma honra ter você aqui com a gente. E muito sucesso. E se você quiser deixar alguma mensagem final, um endereço de contato, caso alguém queira se falar com você, seu momento. Quero sim. Bom, é fácil me contactar nas redes sociais, tem pouca gente com meu nome, então se der uma busca lá, Facebook, essas coisas, eu logo apareço. Meu e-mail também é muito fácil, é elidiomar@gmail.com. Ou seja, é o preço do nome em comum. De qualquer forma, eu estou sempre disponível para conversar sobre o tema. Às vezes eu demoro muito a responder, porque é muita coisa de fato, mas eu estou sempre disposto a uma boa conversa. Se tiver animais e cultura, melhor ainda. Eu, de fato, acredito que esse é um caminho legal para a gente popularizar, e mais do que um caminho legal, um caminho necessário. Nós precisamos muito falar da nossa atuação enquanto pesquisadores, enquanto universidade, principalmente universidade pública, enquanto instituto de pesquisa. Precisamos do apoio e precisamos que as pessoas estejam do nosso lado. A zoologia cultural, tenho convicção, é um excelente instrumento para isso. Parabéns a vocês fazem um trabalho incrível, sou muito fã, sigo quando possível, estou sempre à disposição. Um prazer conversar com vocês. Muito obrigada. E como o Lidmar mencionou, né, anteriormente, nós temos um evento de divulgação científica, né, o primeiro simpósio de divulgação científica da UF. Vamos deixar aqui o link para poder se inscrever. Se inscrevam, o professor Lidmar vai palestrar. E a gente está trabalhando muito para que seja um evento incrível e a gente espera que vocês estejam lá com a gente.